Olá, aqui é a professora Alexandra e hoje nós vamos falar do roteiro 23. Ele começa com uma explicação sobre textos argumentativos. Argumentar é explicar. Quando eu argumento, eu explico a minha opinião. Então, nós temos aqui o texto 1, título: Menos é Mais. Você já está praticando o consumo consciente na quarentena? Então, vocês têm lá o primeiro parágrafo. O consumo desenfreado também entrou em quarentena, ou seja, as pessoas pararam de comprar de maneira descontrolada, é essa a afirmação do texto. A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe a oportunidade de refletirmos sobre o impacto do nosso poder de compra no planeta, na economia e na sociedade. O que quer dizer isso? Que a pandemia mostrou para as pessoas que elas devem pensar antes de fazer determinadas compras, a ideia do texto. E nós temos aqui o primeiro argumento que vem no segundo parágrafo. Agora, cada compra vem acompanhada de uma pergunta simples, mas muito poderosa: eu preciso mesmo disso? Aí nós temos o argumento. Primeiro argumento: foi assim que as compras por impulso diminuíram e 66% dos brasileiros pararam de frequentar shoppings, por exemplo. Aqui nós temos um dado: 66% dos brasileiros pararam de frequentar shoppings. É um argumento em cima desta opinião, que as compras foram reduzidas e que as pessoas estão refletindo sobre as compras, tá bom? Depois nós temos outra lição importante, foi o fortalecimento do movimento Compre do Pequeno. Então, outra lição importante foi o fortalecimento do movimento Compre do Pequeno. É um outro argumento, certo? Então, vocês vão continuar a leitura do texto e vamos responder a primeira pergunta. Faça a leitura do texto e responda. A opinião defendida ao longo do texto é... Então, vocês vão escolher uma das 4 alternativas. É a letra A, B, C ou D. Lembrem que o texto fala de consumo consciente durante a pandemia. Antes de comprar, eu penso se eu realmente preciso daquela compra. Pergunta 2. Transcreva pelo menos 2 argumentos usados para defender a tese que você apontou acima. Transcrever é copiar. Então, copie 2 argumentos. Na leitura que eu fiz, eu já mostrei para vocês, destaquei 2 argumentos, é só copiar, certo? Voltem o vídeo e prestem atenção quando eu falo dos argumentos. 3. Releia e responda. Essa é uma pergunta pessoal, tá? Agora, cada compra vem acompanhada de uma pergunta simples, mas muito poderosa. Eu preciso mesmo disso? Aqui a pergunta para vocês. Antes de comprar algo, você também faz essa reflexão? Por que é importante pensar sobre isso? Então, são 2 perguntas pessoais, certo? Vocês vão dizer, eu faço, eu penso antes de comprar. Não, eu não penso antes de comprar. E por que é importante pensar? É importante pensar porque é importante ter consciência na hora da compra. Depois, texto 2. Vocês têm aqui uma propaganda. Nós temos 2 fotos iguais e nós temos a mensagem diferente embaixo de cada foto. Escovados com a torneira aberta, escovados com a torneira fechada. Então, vocês veem que não faz diferença a quantidade de água, o uso de água. E aí nós temos aqui a diferença, o uso consciente da água. Novamente a palavra consciente, né? Consciente é quando eu penso no que eu estou fazendo. Então, aqui a ideia... Qual é a ideia dessa propaganda? É mostrar que as pessoas devem usar menos água, não deixar a torneira aberta quando estão escovando os dentes, né? Muitas vezes a gente não tem essa consciência, não pensa muito sobre isso, certo? Então, nós temos a pergunta 4 sobre o tema dessa propaganda. Depois, a pergunta 5, qual argumento é utilizado para justificar essa tese, né? De que não é necessário muita água. Vocês vão escolher a letra correta. E, em último lugar, vocês vão fazer a produção de texto. Nós temos aqui a charge. A charge sempre é um desenho que faz uma crítica sobre alguma ação humana. Nesse caso, vocês podem perceber, são várias árvores cortadas e somente uma árvore com sombra e esse homem descansando embaixo dessa árvore. Vocês vão escrever um parágrafo de opinião sobre essa imagem, sobre a ideia que ela transmite e explicar o porquê que vocês têm essa opinião. Tá bom? Que é o argumento.
certo? Se tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Fiquem bem, um beijo e até a próxima!